qual é a importância da liberdade de expressão para a democracia? Olha, eu diria que elas são super dependentes. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Eu acho que eu diria mais longe ainda, eu iria mais longe. Se você transplantar para o plano individual, eu diria que não existe felicidade sem liberdade de expressão. É algo que realmente é indispensável tanto na democracia como na tua vida individual. Você poderia citar alguns exemplos de consequências para a democracia quando essa tal liberdade essencial ela não existe? Olha, existem consequências muito claras. A primeira delas é que os tiranos dominam muito mais facilmente quando não há liberdade de expressão. Mas existem outras também que vão se acumulando com o tempo, em que realmente são muito perigosas, que é a impossibilidade do desenvolvimento intelectual da própria população. Né? Por exemplo, você teve casos de países, né, em que as pessoas não acreditavam que os homens foram à Lua, entende? Porque era proibido dizer que os homens foram à Lua, entende? Você tem até hoje na Coreia do Norte uma série de mitos a respeito do mundo que são produzidos pela falta de liberdade mesmo. Então, você tem, além da possibilidade dos tiranos se perpetuarem, você tem um processo permanente de, digamos assim, redução do conhecimento, do aumento da ignorância entre a população. Gabeira, qual é a sua análise sobre o desempenho da imprensa nos principais momentos da história do nosso país? Olha, a imprensa teria que avaliar principal momento por principal momento, né? Por exemplo, eu divergia da imprensa durante o golpe militar de 64, porque uma parte da imprensa achou que era realmente uma revolução, que isso deveria avançar. Então aí eu acho que a imprensa flertou com o seu inimigo, porque tempos depois, em 68, eu estava na redação e surgiu a censura, né? Que é um dos elementos chaves que os governos usam para evitar a liberdade de expressão. Mas nesse momento, por exemplo, a imprensa se comportou muito bem. Ela ouviu a população, foi uma intérprete da vontade da população de transformações, uma intérprete da vontade da população de conhecer o que estava se passando. E olha que a imprensa não derrubou o governo, não foi a imprensa que levantou os principais temas de corrupção. A imprensa apenas divulgou o que estava surgindo em entidades autônomas do próprio governo, Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça. Portanto, a imprensa se comportou, no meu entender, muito bem nesse período, e tanto se comportou bem que ela ampliou o seu papel. Alguns aumentaram sua tiragem, outros aumentaram sua audiência, porque estavam realmente expressando um momento que a sociedade vivia. Portanto, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso. Aliás, eu, como trabalho dentro dela, desde menino que eu faço palestras sobre a importância da imprensa. E não é só a importância de permitir que as coisas sejam ditas, é a importância de formação cultural, é a importância de prestação de serviços, enfim, é algo que você não pode dispensar numa sociedade democrática. Conforme você mesmo mencionou na sua palestra, você é um ex-militante da esquerda marxista. Isso. Não é mesmo? Como é que você mudou o seu conceito sobre liberdade de imprensa? Olha, existia no fim do século passado e durante um período uma certa desconfiança em relação à democracia. Então, quando ficou evidente para mim que a democracia era o melhor sistema de governo, com todos os seus defeitos, que ele era fundamental, ficou bastante claro também o papel da imprensa, entende? Como a imprensa ela tem essa dimensão. Portanto, eu comecei adotando a democracia. Quando ruíram todas as pilastras teóricas do marxismo, eu não fiquei cínico, dizia, não acredito em mais nada.
mas eu coloquei alguns princípios que me norteiam. Um deles é a democracia como objetivo estratégico, algo que não acontece sempre. Alguns partidos políticos tentam usar a democracia para se perpetuar no poder, o que é totalmente equivocado. Ou então usam ideias democráticas fundamentais de uma forma partidária, como, por exemplo, direitos humanos. Reconhece os direitos humanos só de uma parte, não reconhece os direitos humanos da outra. Quer dizer, trai o princípio da universalidade dos direitos humanos. Portanto, eu sempre via que a democracia era um fundamento. Agora, ter a democracia como fundamento estratégico não significa que não existam outros valores que precisam ser anexados a ela. Um deles é aumentar a justiça social, melhorar a condição das pessoas desfavorecidas, fundamental. Entende? Uma outra é o respeito aos direitos humanos dentro desse conceito que eu tenho de respeito universal aos direitos humanos e não só aos direitos humanos da esquerda ou da direita, né? E um terceiro é a preservação do meio ambiente. O marxismo não via isso, o próprio capitalismo, num determinado momento, não via, mas o meio ambiente está profundamente ameaçado e é fundamental que a gente compreenda a sustentabilidade como um dos caminhos que nós temos que trilhar. E, finalmente, né, a democracia, os direitos humanos, a democracia como fundamento, os direitos humanos, a justiça social e a sustentabilidade. É o que eu vejo como princípios que devem nortear o meu trabalho democrático, né? Para finalizar a nossa entrevista, o que você acha das acusações de mídia golpista em relação à grande imprensa feita pelos apoiadores da presidente? A primeira coisa equivocada é chamar de golpe um impeachment. O impeachment foi um processo legal, realizado pelo parlamento, acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal e com uma presença escrita na Constituição brasileira. Então, o que o impeachment fez foi realizar um capítulo da Constituição, uma determinação da Constituição, em acordo com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal. Não vi nenhum momento golpe aí. Portanto, quando diz mídia golpista, na verdade, as pessoas estão atacando o mensageiro, entende? Quer dizer, não foi a mídia, infelizmente, por uma questão até de dinheiro no momento, dificuldades e tal, não foi a mídia que levantou toda essa corrupção. Ela apenas divulgou a corrupção levantada pelas entidades do governo, pelas instituições autônomas do governo. Portanto, em primeiro lugar, se eles consideram alguém golpista, deveriam dizer que golpista não eram as instituições, era o governo mesmo. As próprias instituições do governo que apuraram a corrupção, o Supremo Tribunal Federal que avalizou o processo do impeachment e o parlamento. A imprensa apenas comentou, ela apenas disse o que estava acontecendo. É o típico de culpar o mensageiro pela má notícia, entende? E eu acho que é uma forma também de evitar a encarar os próprios erros. Se você se considera vítima de um golpe sinistro, entende? Produzido por uma imprensa maquiavélica, você, de uma certa maneira, você se absolve, né? Eu era bom, entende? Mas as forças adversárias do mal acabaram me tirando do governo, como se eu não tivesse cometido nenhum erro, como se não houvesse culpa no processo. Então, é a maneira também, acusando a mídia golpista, acusando o Supremo golpista, o que quiserem acusar, é uma forma de escapar da avaliação dos próprios erros, que um dia terá de vir, entende? Nós tivemos isso também em outros momentos da história do Brasil, nós nos atrapalhamos, tivemos derrotas e tal, mas com o tempo, ao analisar as derrotas, a gente vê que ela não é um atributo do adversário. A derrota é um produto dos nossos erros.